Bom dia para todo mundo. Nós vamos começar os trabalhos e teve um grupo que se voluntariou para ser o primeiro. Então a gente também já podia resolver quem vai ser o segundo para ficar assim com a bateria aquecida. Beleza. Então, vou passar a palavra para o grupo. Nós convidamos o professor Tiago Castelo Branco, a Renata, que fez a palestra, Renata Oliveira, e também nós tivemos a presença do Eduardo Bittencourt. Nós vamos abrir a palavra para eles primeiro e, na sequência, dos orientadores que tiverem comentários relevantes para fazer, a gente já vai colocando de uma vez, mas a ideia é que a gente vai reunir as anotações de todo mundo e fazer uma devolutiva por escrito. Muito da presença do professor Tiago aqui hoje é porque nós estamos batalhando uma forma de ele desenvolver um trabalho da representação tridimensional do trabalho, por meio de maquete e tudo mais. Eu já fiz a requisição de alteração de rubrica lá para o CAL, mas só teremos a resposta dia 28, que vai ter a reunião. Então, assim, estamos no compasso de espera, mas estamos muito esperançosos de que vai dar certo, porque eu acho que vai dar um trabalho bem bacana assim, de expressão, né? Então, sem mais delongas, vamos passar para o trabalho, né? Então, com a palavra aí, o grupo é André, Giovana, Daniela e Túlio. Vou apagar essa, tá? Melhora 10%. Estava meio embaçado. Bom dia, gente. Então, o grupo sou eu, André, Giovana, a Dani e o Túlio. A gente está trabalhando com a indústria definida. Vamos explicar melhor onde ela está situada. Aí um pouco só para a gente alinhar assim, o que a gente entendeu, né, do objetivo dessa apresentação, a gente vai apresentar uma sistematização dessa primeira etapa de levantamento de dados dessa área que a gente está atuando. A gente está entendendo que esse levantamento tem o objetivo de ter esses dois propósitos, né? Primeiro, fundamentar essas diretrizes de projeto com foco nas infraestruturas verdes e azuis, né? As soluções das áreas da natureza. E também, parte do curso, a gente está, acho que tem o objetivo de desenvolver esses modelos hidrológicos, e aí talvez hidráulicos, não sei, né? Na aula com David ele ressalta essa diferença, assim, né? Do modelo hidrológico e hidráulico, dessa subbacia que a gente está trabalhando. Aqui, só para situar um pouco esse levantamento de dados, a gente fez principalmente cruzamento de dados existentes, que estão disponíveis online. As duas principais fontes foi o BHME, que foi a principal fonte de dados, né, que é uma plataforma da Prefeitura de Belo Horizonte, e ela reúne, o BHME reúne esse acervo cartográfico de pesquisas e serviços da Prefeitura. Né? Achei importante colocar ali que é importante consultar esse catálogo de metadados, que é disponível também, que nele apresentados os relatórios das metodologias para a construção de cada camada que a gente vê no BHME, né? Então são feitos em tempos diferentes, metodologias diferentes. Acho que é um exercício interessante abrir um pouco, né, o que é esse dado. Né? Muitas vezes eles são usados como fatos, né? A gente acaba que nessa aproximação consegue, inclusive, enxergar algumas controvérsias. Assim. Então, a gente vai apresentar até muitas perguntas assim, que a gente levantou, né, nesse processo de levantamento de dados, mais como perguntas de pesquisa também, para a gente elaborar. Outra fonte foi o Google Earth, que a gente conseguiu visualizar principalmente essas imagens históricas de alguns pontos específicos. E uma outra estratégia de levantamento de dados seria os dados que a gente conseguiu construir, né? E acho que tem uma perspectiva de a gente fazer visitas de campo. A gente fez uma visita em grupo, né, todo mundo. A gente chegou a visitar um dos pontos que a gente vai apresentar, mas obviamente é importante a gente fazer mais visitas. Então aqui uma situação, essa bacia maior é a bacia do Ribeirão da Onça, né? Dentro dela a gente tem ali mais na parte norte a bacia do Ribeirão Isidoro,
onde está localizada a subbacia do Vilarinho, e o Capão está ali na cabeceira do Vilarinho. O Piratininga é aquela menor porção ali que é um afluente do Capão. Aí dando um zoom, essa divisão de subbacias, que é essa linha roxa mais fina, ela é disponibilizada lá no BHMEP, que acho que é uma referência de subbacia de planejamento da prefeitura. Então o Capão, essa bacia maior que é o Capão Piratininga, ela é dividida em duas subbacias pela base da prefeitura. A gente está trabalhando com essa subbacia específica ali do Piratininga, que é esse afluente. Então faz parte dessa área um pouco mais ampla, dessa área de planejamento da prefeitura, mas a gente delimitou ali uma subbacia, microbacia, ou circunstância, enfim, a gente está entendendo ainda a abordagem. A produção, ali tem outros. Volta lá, rapidinho. Só ali mostrando, né? Não sei se todo mundo conhece, ali a divisa municipal, logo ali já é a Ribeirão das Neves, né? E ali continua o Córrego do Vilarinho, que vai desaguar lá no Isidoro. É isso nessa parte. Não, aí só para mostrar que a gente seguiu esse referencial conceitual do Edésio, né, Carvalho, da infraestrutura geológica, né, que é essa superfície Estava bom mas essa superfície ali do solo, solo, fauna, flora, recursos minerais e hídricos, o conjunto das condições de suporte à cidade, digamos assim, né? E aí logo em cima vem essa camada que ele denomina como mesoestrutura, que são essas redes de apoio, sistema viário, redes de saneamento, água, esgoto, drenagem. E aí a gente fez um exercício aqui assim, de pensar outras redes para fins das análises que a gente queria trazer, né? Quais outras redes que a gente poderia encaixar de certa forma nessa categoria. E a superestrutura, o conjunto das estruturas antrópicas, então aquilo que vem por cima ali dessa infrageológica, né? As edificações, moradia, comércio, indústria, serviços, educação, enfim. Então, as edificações propriamente com seus diversos usos. Então, também aqui a gente fez um exercício de camadas que a gente precisava analisar e que a gente tentou encaixar enquanto essas redes de apoio e enquanto essa estrutura edificada. E aí, começando pela infraestrutura geológica, já trazendo essa adaptação que eu entendi, né, que acho que o Léo trouxe na aula dele, que eu achei que fazia sentido, porque como comumente a gente chama infraestrutura do que o Edésio chama de mesoestrutura, acho que quando traz essa infraestrutura geológica, uniformiza melhor, orienta melhor o técnico que não só o técnico, né, enfim, o ouvinte que não está tão familiarizado com a base conceitual do Edésio. Então a gente trouxe já para esse termo, né, infraestrutura geológica, e aí nesse exercício a gente colocou nessa camada hidrografia, só apoio aqui, hidrografia, geologia, geotecnia e risco. Aqui o André já apresentou, você quer falar melhor? Esse aí é o primeiro mapa que mostra a hidrografia da bacia do Capão como um todo, mas aqui o principal que a gente quis ressaltar é essa área de risco de inundação, que foi inclusive um dos pontos que a gente chamou a atenção na gente para escolher essa área do Piratininga, né? Dá para ver que no fundo do Vale do Piratininga tem uma mancha que segue, né, fundo de vale, e ali, quando ele encontra com o Capão, se forma uma mancha bem maior. A gente até ficou discutindo, né, na semana passada, como que a gente pode descrever, eu coloquei essas questões, né, como que a gente pode descrever esse fenômeno de inundação, né? Como que além da área de contribuição da própria subbacia, a gente ficou pensando se não poderia ter um efeito de remanso ali da água, né? E quando a gente vê ali o fim da mancha de inundação, né, que é onde aquela ali, acho que é a tem o córrego, ele passa por essa manilha, né? Então é uma questão mais, né, para a gente pensar como que essa inundação acontece de fato na prática, se ela é verificável, né? Na visita que a gente fez, a gente
conseguiu conversar com algumas pessoas e não é assim, tem relatos de inundação, né, que a gente ouviu da Ana Cláudia, do outro morador, mas não necessariamente nesses pontos onde está localizado, né? Por isso é importante entender como que esses modelos são construídos também. Mas ainda a gente está colocando no nível de pergunta, né? Acho que é uma questão especificamente na nossa área rosada ali, a mancha de inundação, que é esse azul mais escuro, ele não é tão significativo, ele é uma mancha mais fininha, mas como o André estava explicando, mais a jusante tem essa mancha mais significativa. Aí foi até um lembrete assim, que o Ró trouxe para a gente numa das orientações anteriores, a coisa do remanso, né, de que forma que isso pode impactar a montante, no caso a nossa subbacia. Então são reflexões que a gente está considerando. Aí as nascentes existentes, né, segundo o BHMEP na região, acho que aqui em cima, nessa região aqui, é tipo um talvez seco, né, porque o córrego se manifesta hoje a partir daqui. Ele está revestido, né? Ele passa uma tubulação, né? Eu tinha lido automaticamente como canal, como talvez seco, mas é um canal revestido. Mas aí é só para mostrar, né? E aí sim, a partir de cara, a partir das curvas de nível, a gente já, independente das nascentes, a gente já entende aqui como essa região de cabeceira, e vocês vão ver que isso vai dialogar super com os mapas geológicos e geotécnicos, né? Não é só pelas curvas de nível a gente já vê isso. Aí aqui o mapa geológico, que ele nos conta que a gente está no complexo gnáisico, né? Que é uma região de gnáices cinzentos, fiz minha pesquisa no Google, mas que é característico da região metropolitana e que aí deu esse nome de Complexo Belo Horizonte, e especificamente nessa manchinha de fundo de vale aqui, é um depósito aluvial, que é uma camada lá que vai de sedimentos, né, camadas de materiais que vão se sedimentando ali. Um dos motivos é justamente ser calha do rio, onde transborda e volta, então dialoga com essa mancha, o tipo de solo que tem ali nos dá indícios dessa área, com a forma dessa área que a gente quer identificar como fundo de vale, e que para fins do objetivo que a gente tem, o objetivo final de pensar quais medidas compensatórias, né, são interessantes a partir de como é que o solo se comporta no que se refere à infiltração de água. Então é isso, o tipo de solo que deu ali tem a ver com esse processo, né, do rio transbordar e voltar, e foi gerando esse tipo de solo específico que eles chamam de depósito aluvial, com toda uma caracterização geológica que nos escapa o conhecimento, mas o que eu consegui traduzir e dialogar, né, com o nosso objetivo foi esse, que vai dando diretrizes dessa área que a gente quer entender. Aí no mapa geotécnico, eles categorizam essa zona de gneiss em outras zonas. Então, no caso, a nossa região está na zona de gneiss 3, e aí tem uma legenda super específica que, né, não precisa de gasto, não vem ao caso. E dentro desse gneiss 3, CG, que é o complexo gnáisico 3, eles subdividem em outras 3 camadas, ABC, no nosso caso, então, a é aqui essa parte que eles falam de topos e altas vertentes, então diria, né, as nossas regiões mais de topo, e aí que eles falam que tem taxa de infiltração elevada em áreas de vegetação natural, erodibilidade mediana elevada, boa proteção contra a penetração de efluentes perigosos. Nessa região aqui, que eu mostrei no mapa de curva de nível, né, que é a região da cabeceira, mais ou menos, é a classificada como essa B, CG3B, que tem a taxa de infiltração dependente da declividade local e de rugosidades naturais ou artificiais, um lençol freático elevado nas porções baixas, que eu traduzi como por ser essa região de cabeceira, e lá no fundo de vale, próximo, né, à calha do curso d'água,
indica que tem taxa de infiltração elevada. Aí eu fiquei, uai, mas quem sou eu, né? Não sou geóloga para avaliar. Mas fala, até voltei na legenda, estou lendo certo. Boa proteção contra penetração de efluentes perigosos. Também me escapa o conhecimento sobre isso, mas eu achei um pouco engraçado, porque no mapa de risco que a gente vai mostrar depois fala que tem risco à contaminação de lençol freático. Aí, não sei explicar, né? Me escapa o conhecimento, mas achei interessante. E as tensões capilares podem ser elevadas, acho que é por causa do nível da água tá alto, né? Justamente nesse fundo de vale. Aí aquela legenda, assim, mostrando o topo, que é o A, o B é a cabeceira e o C é o fundo de vale. E só para indicar, essa última caixinha é basicamente o que a gente destacou no slide anterior do mapa. E só para comentar, que é uma correlação interessante que a gente percebeu, justo naquela região da cabeceira, vou voltar para ver no mapa aqui, nessa região, eles indicam, nessa caixinha de previsão de comportamento, eles comentam possível ocorrência de situações de instabilidade de encostas naturais ou taludes de escavação agravados pela morfologia concentrada. E aí, vou pular rapidinho para essa imagem, que é uma imagem histórica. Estou na dúvida se eu mostro isso. Vou mostrar isso primeiro, depois a imagem histórica. Então, na sequência que um mapa vai dialogando com o outro, né, vai orientando o olhar, no terceiro mapa, que é o de predisposição ao risco, nessa região que estamos designando esse tipo 3, o CG3, ele indica como condicionantes morfológicos e hidrológicos. No item 1, na região 1, que é essa aqui que coincide com nossos topos de morro, digamos assim, essa bordinha, são as bordas da nossa mancha, da nossa área de estudo. São áreas planas, elevadas e vertentes planas, bem drenadas, de baixa declividade. No 2, que seriam... A gente fez uma correlação direta, esse mapa nos ajudou a construir o nosso mapa lá para frente de entender, né, o que é o topo, a meia encosta e o fundo de vale. Então, pelo comportamento, né, do solo. Então, o 2 a gente entendeu como essa correspondência com nossas meia encostas, são essas vertentes planas ou convexas de média declividade. O 3 não se aplica, essa categoria 3 não se aplica à nossa área de estudo, e a 4, que é o fundo de vale, áreas planas ou vertentes de baixa declividade, mal drenadas. Aí é que eu falei, aqui tô falando. Mas, enfim. E no que se refere a essa predisposição ao risco nessas áreas, só o destaque que a gente traz: o risco elevado à erosão na zona 2, que seriam essas que a gente interpretou como meia encosta, e na zona 4, que é a de fundo de vale, que pega a região daquela cabeceira, que a gente mostrou anteriormente, fala que o risco pode ser tanto de desprezível a elevado para todas essas categorias de erosão, assoreamento, inundação, poluição e contaminação de lençol freático e cavidades. Então, aí imagino que vai depender de uma série de outros fatores para definir, né, se vai ser desprezível ou elevado, e também talvez fatores antrópicos e etc. E aí é a imagem aérea que a gente traz. Em vermelho está a bacia do Capão e em amarelo um croquisinho, né, dessa nossa área de estudo do Piratininga. É uma imagem histórica de 1953, onde a área estava em terreno natural, sem nenhum parcelamento ainda, só o início do bairro de baixo aqui, né, o início da implantação desse parcelamento de baixo, com as vias sendo abertas, mas o resto da área tinha algumas poucas trilhas e sem edificação, mas com cobertura vegetal pouco significativa, né? Rasteira, gramíneas, enfim. E aí só dentro desse terreno natural aqui já se manifestou essa vossoroca nessa região indicada, que já tinha essa predisposição, né, para se manifestar dessa forma.
Então foi interessante constatar, né, na hora que a gente viu a imagem histórica e depois ler os mapas de predisposição ao risco, de comportamento do solo e dialogar com isso. Aqui esse mapa a gente não teve tempo de terminar ele e trazer ele bonitinho para vocês, mas é o mapa de risco, as camadas de risco do BHMET, de roxo a de inundação, que a gente já tinha mostrado melhor em mapas anteriores, em verdinho a de erosão, a de escorregamento, então vocês vejam que é distante da nossa área. E essas duas alaranjadas, eu não lembro agora o que é o que, mas uma delas é a tal de contaminação de lençol freático. Que eu acho que é A maior. a maior, a laranja escura. É. Ah, obrigada. A cinza é escavação. Tá. Aí só a gente não teve tempo de melhorar aqui o mapa, mas só para mostrar que a gente olhou para ele tentando dialogar com os outros. O mapa de declividade da área, que mostra que estamos de fato numa área de baixas declividades. Mesmo a gente conseguiu entender ou classificar o topo, a meia encosta e o fundo, mas de modo geral são áreas de baixa declividade, de até essa predominância de 10 a 20%, né, na região da meia encosta aqui. Nossos topos são uma declividade mais baixa, de 5 a 10. O fundo de vale se mistura ali, mas ele é de baixas também. Segue eu ou você segue? Eu posso falar. Aqui é só... Isso aí, como a Adriana falou, a gente tentou categorizar os mapas nessa classificação ADE10, né? Pode passar. Aqui, então, vamos falar desse parcelamento do solo, sistema viário, redes sanitárias e sistema viário. Aqui só acho interessante colocar essa divisão dos bairros, né? Que como a gente faz essas delimitações por sul do bacio, muitas vezes é uma abstração que no cotidiano a referência é mais dos bairros, né? A gente foi tentar entender quais são os bairros que estão contidos nessa delimitação, e é principalmente o bairro Piratininho, que tem um nome também do cidade, mas pega uma boa parte do bairro de Rio Branco, da Cortogem. Que é principalmente nessa porção de cima, né? Eu acho que também ali a gente já consegue ver o sistema viário, o nome das ruas, né? Acho que isso também é uma coisa que pode orientar um pouco essa aproximação no território, né? Esse as áreas delimitadas como vilas e favelas e conjuntos habitacionais também, né? Dentro da área tem esse conjunto habitacional Deus Leme. E só comentar também com relação ao parcelamento de modo geral, é uma área formada por parcelamentos, né, formais, eu digo assim, então gerou essa malha ortogonal, né, organizada, não tem áreas significativas, por exemplo, de ocupação espontânea ou irregular, então forma um traçado viário bem definido, ortogonal, com as quadras de um tamanho similar ali, mais ou menos padrão, só para indicar também esse padrão ali, né, de parcelamento. Eles são de declividade de pias, que classificados naqueles intervalos, né, que eu acho que são relevantes para as diretrizes de projeto lá das infraestruturas da SBN. A gente consegue ver, né, algumas áreas com declividade mais baixa, principalmente ali nesse bairro Rio Branco, né, essa parte mais baixa ali. E, enfim, corrobora um pouco o mapa da declividade, né? As áreas de encosta ali, chegando no curso d'água mais a norte, tem a declividade de vias mais alta. E a gente vai usar ele em relação às redes de água e esgoto, né? Como a Dani também comentou, como o parcelamento é bastante regular, quase não tem essas ocupações espontâneas, na nossa área quase toda ela é munida de rede sanitária. Nessa parte aqui ao oeste, né, que um pouquinho fora tem um pouquinho mais dessa ocupação espontânea, né, irregular, e também em alguns trechos em cima do nosso córrego houve, né, essa transposição aí,
casas, essa sobreposição. Mas, de forma geral, tanto a rede de água quanto de esgoto, a área de esgoto é um pouquinho menor do a área de cobertura, né? Aqui nessa parte sudoeste, mas está quase fora da nossa bacia, da nossa circunstância. E também essa concentração também de ruas, né, mais expressivas, em que tem a passagem de ônibus e também a abertura de ciclovias, se dá também nas beiras da nossa circunstância, né, com pouca, esqueci agora o nome dessas duas ruas que recebem um pouquinho mais de fluxo de ônibus, mas ela realmente se dá nas bordas da nossa circunstância, em sua maioria. Parece quase que circula essa gota, né, da Piratininga. Então, ciclovias são os verdinhos e o azul escuro e o amarelo são as nossas vias, né, os dois fluxos. E, bom, na questão do zoneamento, a gente... Só indicar que nesse exercício da gente organizar o que a gente queria mostrar nas camadas do E10, a gente colocou o zoneamento como superestrutura, mais pelo diálogo que tinha com as outras camadas de edificações propriamente e trabalho de cuidado também, que a gente pensou onde vamos colocar, mas porque como ele tinha esse diálogo direto com o uso, com a forma de uso do lugar, a gente também encaixou na superestrutura. Então, justamente o zoneamento, ocupação e uso de solo, edificações e trabalho de cuidado, né, que se dá. São essas camadas de uso e ocupação mesmo que a gente quis, que tem a ação direta, né, de política, de uso, de fazer cotidiano. Pronto. E a gente destacou no nosso zoneamento, até uma cor assim, principalmente as áreas de interesse social e ambiental, né? Então, as outras layers do zoneamento a gente realmente deixou um pouquinho mais apagadas. E a gente tem área de interesse, área de especial interesse social 1 e 2, ZEIS 1 e área de proteção ambiental 1, 2 e 3 nesse entorno mais imediato, mas na nossa gota, principalmente, são as áreas de especial interesse social 1 e 2. A gente manteve nesse mapa também a questão dos riscos, né, de inundação, que é essa mancha que está embaixo aqui das áreas de especial interesse, e de escorregamento, mas de novo está na bacia do Capão e não na nossa circunstância específica. Isso. E então a gente manteve aquelas áreas que a gente destacou de interesse social e ambiental do zoneamento no mapa para sobrepor com as conexões de fundo de vale e conexões verdes propostas, né, também, que a gente pegou no BH Maps. E, de novo, a gente vê que as conexões verdes também se concentram naquela área, nas vias mais expressivas, né, onde passam os ônibus, principalmente aqui, mas também se concentram mais fora da nossa circunstância. E as conexões de fundo de vale nessa área que também se sobrepõe no risco de inundação, que é o fundo de vale do nosso código, né? E aqui, a gente deu um detalhamento maior justamente para essas conexões de fundo de vale e verde, né? Então, com as nascentes, como que dialoga realmente com essas áreas de APP e com a área com a legislação, né, mesmo proposta. E só um comentário, né? No mapa anterior nesse dá para entender mais o que são essas conexões verdes propostas, né? O que elas estão conectando, né? Na verdade. E tem uma extrapolação das bacias vizinhas, conectando essas áreas também de preservação ambiental, os outros fundos de vale, né, no entorno. Então acho que é uma
Uma boa correlação. Uma boa correlação da legislação, né, abre possibilidades para propostas também, nessas vias que tem essa legislação de sobrezoneamento. Esse aí a gente começou a tentar entender essas tipologias de uso. Essa já é uma classificação mais geral, né, de residencial, não residencial, uso misto, lote vago. Dá para ver de cara que é uma área bastante residencial. Existe uma classificação mais precisa de tipos de edificação, mas que não está aqui, mas nela a gente vê também que a maioria dessa mancha rosa são casas, né, residências unifamiliares, não é uma área muito verticalizada. Esse mapa é de 2022, então também já tem algumas defasagens. De veja esse uso não residencial, que acho que no próprio. Tem esse número, né, são 1.768 lotes nesse cadastro territorial. A Dani falou que é uma área predominantemente formal, mas a gente não chegou a ver, de fato, a aprovação de parcelamento. Né? Não sei se, por exemplo, no fundo de base, todos esses lotes são aprovados. Assim, tem esses lá de cima, tá vendo? Sem informação, pode ser que eles não são regularizados. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que ver mais à frente. Eu ia até voltar de curiosidade aqui no zoneamento. Que é a ex, né? Então acho que ele tem um justo essa. É o normal, a tendência normal de ocupação da população de baixa renda que não tem acesso à moradia formal, então ela vai ocupar os lugares inicialmente não previstos para ocupação, e aí é justamente essa área que está ocupada, e como sem informação aqui no DHME. Tem a questão da desatualização de alguns lotes, tipo esse que está como motivado, que eu acho que já está ocupado por esses galpões, né? Se eles são regulares, eu não sei, mas. Não, sem entrar no mérito da regularização ou não disso, mas enquanto ocupação. Só dizer que esses lotes não são os lotes aprovados, sinceramente. São lotes CTM, que é um outro tipo de cadastro da prefeitura, que é o IPTU. Da ocupação. Que indica tipo a ocupação. Indica a ocupação, mas não a regularidade. Aí só um zoom, só que eu acho que é uma das coisas que a gente viu também, esse tipo de contraste, né, quando a gente vai aproximar, acho que é possível visualizar mais ou menos essa taxa de ocupação, entendendo onde tem edificação e onde dentro desses lotes tem mais área livre, né, assim, que poderiam ser também lugares de proposição. Assim, mais para dizer que é uma possibilidade de dar essa informação para chegar num outro dado, né, que a gente ainda não fez. Assim. Por exemplo, pode direcionar o mapeamento desses quintais, dos jardins, dos telhados, né, acho que isso é mais uma camada que pode orientar, né, o mapeamento. E nessa imagem dá para ver o que o André falou na imagem anterior, que a questão da ocupação não ser ainda tão verticalizada, né, de baixa densidade, principalmente unifamiliar, com casas. A gente vê presença de quintais, mas não dá para ver tanto esses quintais verdes, digamos assim, né? São áreas mais pavimentadas. A impressão que dá, assim, num primeiro olhar, né? Tem a arborização, mas ela não é tão significativa, então também se orienta de alguma forma o nosso olhar lá para frente, se a gente trabalharia mais com... Se por um lado a gente entende o potencial dessa área por ela ser mais menos verticalizada, no sentido desse trabalho de cuidado, da pessoa cuidar do seu próprio quintal, que acho que tem um diálogo direto, né? Assim, imagino eu que é mais simples o morador ali da sua casa cuidar do seu quintal do que o do prédio, enfim, a lógica, né? A gente vê um potencial, mas por outro lado esses quintais não são tão significativos em tamanho e muito menos em cobertura verde. Que eu ia falar alguma coisa, do olhar, né, de orientar o olhar também para a questão dos telhados. Talvez usar os telhados sejam um potencial, porque dada essa cobertura, essa pavimentação dos quintais, né? Mas só hipóteses que a gente vai levantando. Aqui é um levantamento de alguns equipamentos coletivos, né? Principalmente escolas
que aqui tem a escola estadual, o professor Batista, que ocupa um lote bem grande ali. Tem essa escola municipal Zil da Artes, que está bem no divisor das bacias, e essa rua no mapa de conexão verde, essa é uma rua de conexão verde, eu acho, prevista. Tem algumas escolas que não são públicas, que essas estão com pontinho laranja. Então, assim, de equipamentos públicos mais precisos, a gente destaca essa escola e essa aqui na municipal. Lá embaixo tem uma EMEI, né, a EMEI Piratininga. E aqui também é o Centro de Saúde Piratininga. Essa área, acho que tem outro grupo que está trabalhando nessa área vizinha, né? Essa quadra aqui é uma área que tem esses equipamentos e o restante é uma área bem vegetada. Aqui também o RDV, que também pode ser algo interessante de tentar entender na articulação desses propósitos, mas ele já fora. Né? Essa rua Augusto dos Anjos parece ser uma rua mais de centralidade. E aí também de verde tem os parques, então os parques formalizados estão fora da área de Piratininga. Ali a gente colocou essa... São conectados pelo plano diretor, né, com aquela camada de conexão, a intenção, né, que a cidade vá conectando esses espaços. E ali lá próximo do encontro do Piratininga com o Capão tem a horta do Ariola, que foi uma coisa que a gente conseguiu visitar, né, na visita em grupo, que também é um potencial para pensar. A gente destacou as escolas, dialoga bem com o que a Renatinha apresentou ontem também, que o Roger tinha trazido, do potencial das escolas, né, com esses espaços assim, de articulação, do ensino-aprendizagem, aprendendo texto. Então, por que a gente escolheu a nossa outra coxinha, aquela representação que a gente tem ali, né? E aqui é mais um geralzão do que a gente já apresentou até agora também, né? Então, é uma área. O que nos chamou a atenção, que gritou muito pra gente, na verdade, foram mais as situações problema, no primeiro momento, depois a gente começou a ver os potenciais de solução, né? À medida que a gente foi avançando no curso. Mas no primeiro momento, no primeiro olhar, a gente vê que é uma área com muitas nascentes, então são cerca de 16 nascentes, uma mancha grande de risco de inundação na ponta ali, né, no exutório, no encontro com o córrego do Capão, ali no Muzinho, mas que também acompanha todo o desenho do córrego, né, Piratininga. Então, apesar de a gente também não saber exatamente como que é a avaliação de risco, né, feita, mas o fato é que isso saltou aos olhos também. Então, há uma previsão ou uma susceptibilidade de risco em torno do córrego, né? A mancha de risco também está presente, isso que eu falei. A circunstância, ela também possui a AIS, que é um assunto e uma área que nos interessa muito, como já foi destacado, né? A AIS, ela está bem demarcada na lateral do córrego. Escolas e horta, né? Que é a horta do Ariola, que a gente colocou, mas também que já havia outras áreas ali que eram utilizadas como horta antigamente, mas que agora ou está indicada como lote vago, ou foi construído em cima, enfim. E aí também destacando que tem algumas, apesar da área limeira, né, da margem do córrego ser adensada, ainda há áreas verdes ali que nos chamaram a atenção. E a gente vai mostrar isso já. Nesse ponto, duas áreas gritaram aos nossos olhos, né? A área 1 ali, que era o exutório, e a área 2, que era o trecho que o André também vai colocar, que era o trecho da Bossoroca. Estou passando mais correndo. Vou colocar só a área 1 primeiro. Então, esse recorte, ele não é um recorte limitador, é só um zoom que a gente deu ali, foi onde a gente observou de bate-pronto, né? Que é a área de risco, então aqui, a grande mancha de risco, que é essa parte aqui, ó, no exutório, e a horta do Ariola que fica aqui, e os dois corredores verdes que estão exatamente na lateral. Vou mostrar isso na próxima, tem aqui. E aqui, só nesse recorte, tem 8 nascentes. Então, acho que isso é um ponto interessante da gente ficar esperto, né? Aqui, como eu disse, ponto 1 é o exutório, o tamanho da mancha, né, de risco de inundação. Aqui, o ponto 2 é a horta, e cercada aqui pelos corredores verdes, né?
pela conexão verde aqui, e as nascentes. Aqui. São muitas nascentes. Que inclusive, enfim, né, a gente não conseguiu observá-las, mas elas ou devem estar expostas, ou também estão, enfim, já foram ocupadas de alguma forma, né? Aqui as fotos da nossa visita, né? O ponto de encontro entre o Córrego do Capão e Piratininga, essa lateralzinha. Aqui é a margem do Córrego do Piratininga. E esse daqui é uma parte da situação de como que está a lateral já, né? Parte lá na frente, inclusive, já estava cedendo, então assim, é uma situação... Foi uma obra recente essa, né? A gente conseguiu isso. conversar com o morador que falou que foi bem recente essa obra, essa pavimentação. Inclusive, na hora que a gente estava conversando, pensando nessa coisa da mancha de inundação, né? Ele falou, ali que ali na lateralzinha, aqui, assim, que é na frente da horta, aqui ele falou que não inundou, ou tinha muito tempo que não inundou. Então, existe uma contraposição entre o que está previsto no plano, entre a realidade, mas a gente é interessante levar em consideração também a predisposição, né? Falaram que a bacia eu chamo de piscina do Carril, fez diminuir a inundação, isso também saltou. É verdade, a piscina do Carril. Não sei. Diminuiu o remanso. Talvez essa coisa do remanso. Do remanso. E ela está lá na frente, mais distante, né? Então, as pessoas entendem que há uma certa relação, né? Pode ser que entre uma coisa e outra. Aqui é a horta da Iota, falada, né? Aqui estão os corredores na lateral e aqui está um zoom na horta, que ela está sendo utilizada até hoje, enfim. Aí a área 2. Essa aqui foi uma outra área que chamou atenção já na imagem satélite, né, que a gente visualizou essa Vassaroca. Hoje ela está bem ocupada. Pode passar. Dando um zoom para ele, volta só para mostrar onde está esse vídeo. Então aqui a gente delimitou um pouco o que seria essa Vassaroca, né? E aí estamos aproximando agora em algum desses trechos. Primeiro nessa área aqui, que é a Rua Elisa e a Rua Estela, né? Que a gente vê nessas curvas de nível que são de 1 metro, né? Como que o terreno ali ele tem uma característica específica que corrobora com aquela imagem satélite. As águas elas se encontram, né, nesses trechos ali que a gente circulou. E aqui a gente está com 2 trechos de rua, esse da Rua Elisa e esse 2 que é onde o curso d'água aparece na paisagem. Esse trecho me chama a atenção porque é uma rua que foi interrompida. Aí pode passar. Tá vendo? Isso é uma imagem do Google Earth, a gente vê que teve uma intervenção, construir essa escadaria, não sei se é uma escada de dissipação da água que chega ali, né? Mas foi um ponto que chama a atenção, porque foi uma via que foi interrompida, né, por conta desse fluxo de água. É uma questão que a gente pode tentar aprofundar, né? Como foi feito, quem fez essa obra, como ela foi feita, o que tinha antes, tudo. Foi um ponto de destaque que a gente levantou. Desde a primeira visita a gente queria ir, mas não dava tempo, porque a gente, né, tinha uma visita coletiva, então nas próximas provavelmente é um ponto de interesse nosso. E aquele outro ponto 2, volta rapidão só para situar. Mas aqui lá embaixo, no Chateirão, já aparece o curso d'água aí de Piratininga, né? E essa área verde já está naquela delimitação das áreas de fundo de vale. Conexão de fundo de vale, né? Essa área verde, pode passar no mapa. Aqui a gente mostrou duas imagens satélites históricas, que ela, em 2002, era uma área uma vegetação bem expressiva, né? A gente consegue ver uma horta aqui, que tudo indica que fazia parte da alta do Ariola ficar mais ajusante, mas hoje essa área já está bem modificada, né? Estão construídos esses galpões aqui, tudo indica que não foram licenciados, assim, não conseguimos ver ainda. E essas 2 torres, que aí sim elas passaram por um processo de licenciamento da prefeitura e elas estão bem visíveis na paisagem. Assim. Então acho interessante essa comparação de ver também a mudança
dessa ocupação dessa região. E só para comentar os relatos dos moradores, né? Eu que gosto dessa parte dos relatos, a gente já até já comentou, que na visita técnica que a gente foi, quando a gente estava lá embaixo no escritório, né, no ponto baixo, a moradora comentou que às vezes ainda se acha tilápia nesses córregos, que aí acredita-se, ou enfim, que é porque no passado, nessa região, pelo que a gente entendeu, nessa região, onde também era a horta do Ariola, parece, né? Tinham poços. Um grande complexo do Ariola. Tinham poços e tanques de criação de tilápia, que alguns escapavam, iam para o curso d'água, enfim, só. Aqui o curso d'água está bem aqui na borda dessa parte. Mas é legal, você ventilar, indica que a água ainda está boa, né? Pensei nisso, Peixe, escapa um ou outro. Peixe indica que a água tem boa quantidade. Sei lá, foi meio doidão. Um peixe de Aqui a gente. Aqui a gente fez um exercício, né, de entender a direção da água em toda a circunstância. A gente viu, né, como a gente fez isso, a gente foi observando a declividade das vias, pelo QGIS, também comparou com o Google Earth e Street View. Então, para cada uma das vias a gente tentava ver ali a inclinação. Umas setas estão maiores que outras, isso não indica a quantidade de água, só um errinho ali na hora de colocar a seta mesmo. Mas é isso. E aqui a gente fez um exercício de delimitar as circunstâncias dentro das próprias circunstâncias. Né? Então a gente conseguiu dividir 5 circunstâncias dentro do córrego do Piratininga. Uma outra coisa só para indicar também, que uma outra área de interesse que a gente viu era essa aqui, agora mais recentemente, né, para intervenção, que é essa área onde a gente vê que a declividade é mais baixa, né, das vias. Concentra vias. Isso. E aí para cada uma delas, para cada uma das circunstâncias, a gente fez indicou, né, esse caminho das águas aí nas ruas. Isso. Ali a gente fez só uma manchinha mais simbólica para indicar como que isso está no Street View e ver, né, as vias que estão englobadas nisso. Isso lá. Aí vou passar rápido por isso, porque essa parte também é a que a gente entende que vai avançar e construir daqui para frente, nas próximas etapas, mas a gente fez esse exercício, como eu falei lá atrás, usando como uma grande referência o mapa de exposição ao risco, né, a partir de como é que o solo se comporta em cada lugar, para mapear essas áreas de topo de morro, verde claro aqui no caso, meia encosta, esse tom intermediário e fundo de vale no fundo de vale, no verde escuro aqui, trazendo, né, a correlação, né, com que a gente aprendeu nas aulas, no topo de morro e na meia encosta para infiltração, detenção, no caso da meia encosta, retenção também, fundo de vale, áreas para medidas de resiliência e detenção e retenção. E aí, aplicando a ferramenta que o Lucas trouxe para a gente na aula, conforme cada uma dessas áreas, a gente foi indicando a relevância, acho que não dá tempo de passar uma a uma, mas nessas respostas que existe a subjetividade, né? O que é de pequena, média ou grande relevância, mas aí ele traz para cada uma delas essa listinha de 10 técnicas de drenagem recomendadas. A gente comparou uma a uma e nas 3, no topo de morro, na meia encosta e no fundo de vale, são as mesmas medidas. O que muda é a ordem. Então, a gente entendeu como essa ordem de... Aí vocês nos corrijam se tiver o nosso entendimento equivocado. Mas a gente entendeu como ordem de relevância. Essa ordem, né? Tipo, mas essa ordem ela seria tipo assim, qual que seria mais recomendável ou menos recomendado? Mas dessa é porque eu só consegui achar as 10 realidades. Mas aí a gente entendeu isso da ordem, né? Da relevância mesmo, como uma classe hierárquica, do que é mais interessante em cada um. Então, se a gente pegar só os 3 primeiros, no topo de morro, poço de infiltração, trincheira de infiltração e bacia de infiltração, por causa desse potencial de infiltração que tem nessas regiões altas dos topos.
Na minha encosta, telhado verde, valas e valeta de detenção e bacia de detenção e retenção. E no fundo, micro-reservatório, telhado verde e a valeta de detenção. E aí só... Esse aí só porque aí com aquela camada que o Lucas também passou da classificação, né, da ocupação, a gente começou a tentar fazer os cálculos com o método racional para entender a vazão de projeto que é essa considerando o resultado lá no na fossa do Piratininga. Começamos a preencher os dados, mas não acho melhor não apresentar porque estava errado em algumas coisas, só para não encher de número. Só para dizer que a gente começou a tentar ensaiar esses cálculos. Tá bom. Tá bom. Então vamos passar aos comentários. Gostaria de começar, Renato? Bom, achei o trabalho muito bom, assim, a forma como vocês estruturaram esse levantamento de dados a partir do tempo referencial, a estruturação lá do Eduardo Carvalho. Achei que, em geral, a apresentação dos mapas, tudo ficou muito claro, assim, para mim que não estou familiarizada com a área. Senti falta de coisinhas de apresentação só nos mapas sem legenda, que aí eu consegui entender, ou às vezes até mapa-chave quando mostra as fotos, porque para mim é uma região que eu realmente não conheço, mas em geral, assim, muito clara a apresentação. Também na hora que vocês estavam falando dos dados da mesma estrutura, dos dados de saneamento, eu senti falta de ouvir mais sobre os dados da rede de drenagem e de esgotamento sanitário, por exemplo, né, se tem interceptor de esgoto, se tem as galerias de drenagem, ou se é tudo superficial. Para mim não deu para entender pela apresentação se isso foi exposto ou se realmente não tem esse levantamento mesmo, de onde tem essas redes. Achei também interessante assim, vocês delimitar essas áreas de maior potencial, de intervenção. Também achei que ficou muito clara a justificativa, assim, por que vocês escolheram essa subbacia, né, para atuar. A questão dos corredores verdes, das conexões verdes, às vezes eu ainda não entendo, assim, porque elas são essas ruas preferenciais para virar esses corredores e não as outras, assim, elas são mais largas ou elas têm algum outro potencial, porque não as outras podem ser também, né? Porque preferencialmente elas. Isso é uma coisa que eu não fica claro ainda para mim, assim, na legislação eles colocam porque essas ruas são as potenciais conexões verdes. Não, só complementando, a Ação Azul tem maior tráfego que passa ônibus. Sim, mas tem uma justificativa. Porque justamente. Mas o Dré já falou. Mas é porque eu fico com essa coisa, né? Eu acho que a gente pode pensar assim, né, que a ideia é que tudo possa ser conexão verde, né, que a natureza possa estar mais toda conectada na natureza, né, entrelaçada, porque nessas ruas pré-determinadas, mas manchas verdes, né, não necessariamente. Não, mas minhas anotações são tão caóticas que eu estou tentando ver aqui.
levantamentos eu achei todos muito pertinentes, né? Vocês levantaram também na superestrutura, né? Esses equipamentos que podem ser esses lugares de cuidado, né? Esses pivôs de cuidado dessas medidas compensatórias. Também bom, a questão das diretrizes, para mim também, eu não conheço esse método, né, que indica, né, as diretrizes para cada, dependendo do local, da morfologia e tal. Então, não sei falar sobre isso, mas também achei pertinente e tal. Mas a princípio é isso, gente. Eu não tenho muitas observações. Eu achei um levantamento muito bom. Só mais a questão das redes de drenagem, de esgotamento sanitário, que para mim não consegui ver no trabalho de vocês. E esse questionamento mesmo das conexões deles. Mas, em geral, achei que ele está bem completo, assim, o levantamento. E essas diretrizes, esse início desse estudo de possibilidades de lugares para intervir, de possibilidades de medidas compensatórias que podem ser aplicadas. Obrigado, Renato. Thiago, por favor. Bom dia, pessoal. Só um comentário. O grupo, quase todo, eu não estava reconhecendo todo mundo. Eu já trabalhei com todos, assim. Ou foram alunos, ou colega de trabalho, Giovana mesmo. Eu não tinha sacado que é Giovana, era Giovana. A gente desenvolve já um monte de trabalho dentro do COAL, né, que é o escritório que eu sou sócio, e dentro das Arquitetas Sem Fronteiras. A Dani foi minha desorientando, né? Na pós que eu coordeno na PUC, o André já foi parceiro de projeto, assim como tudo. São rápidos comentários, assim, como que essa estratégia de pensar nessas camadas que o EDESB constrói, elas são essenciais para a gente poder desenvolver esse raciocínio sobre a cidade, né? E como que eu acho aí, pensando no contexto desse curso, inclusive, vinculado ao CAL, o quanto que nós, arquitetos, precisamos nos aproximar dessa discussão. Ela ainda se apresenta meio como um mistério da fé, né? Então, por exemplo, teve uma hora que a Dani estava falando da mesoestrutura, a gente ainda fica meio incomodado de falar isso, parecendo que a gente não tem, aquilo não está completamente incorporado, mas à medida que vai incorporando, você vai perdendo a paciência por quem não incorporou. Eu não sei se porque ela é uma condição elementar, né? Depois que você começa a perceber isso, não tem mais por que confundir. Mas eu acho que reforça a importância e como que isso ajudou a estruturar a apresentação de vocês. E aí a gente consegue, tem uma coisa que eu acho bem interessante nessa leitura que ele faz, porque o mundo na realidade não é em camadas, né? O mundo ele é um só, tá? E essa forma de organizar o raciocínio, ele ajuda a tornar essa coisa que é um só um pouco mais inteligível, a gente começar a prestar atenção em alguns elementos que a gente fica naturalizando. A própria questão, por exemplo, da infraestrutura geológica é algo que a gente não coloca, né? E ela perde, inclusive, na minha avaliação, durante a apresentação de vocês, ela acaba se perdendo, tá? Muito porque a gente fica trabalhando nessas camadas e a gente não vai percebendo todo o peso que vai atravessando todas as camadas, porque para mim ela é a camada que a gente desconsiderou historicamente, né? A gente passou a não pensar nela, ou muitas vezes ler outras, igual a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre o plano do Arão Reis, o Espírito Francisco de Cadiz e tal, na cidade de Belo Horizonte, como que a gente está tão desacostumado a olhar essa plataforma geológica, que mesmo quando ela foi observada, a gente desconsidera. Tá? Parece que as pessoas não estavam prestando atenção naquilo,
sendo que é um discurso que vai atravessando a própria construção de conhecimento nesse campo, né? E deixa isso minimizado. Essa discussão da circunstância, eu apesar de estar aqui no MOI, vendo essa discussão com o Ró fazendo ela o tempo todo, eu ainda não tive oportunidade de me aproximar disso, por inúmeras questões. Assim, primeiro teve meu doutorado, depois teve agora o negócio de coordenação daqui, e aí vai impedindo que você está acompanhando mais de perto. E eu fiquei animado com o convite que ele fez de tentar pensar junto em estratégias para representar isso enquanto maquete, que é para mim o que eu sou, né? Eu sou arquiteto, professor de história, por uma oportunidade de ter na vida, mas no fundo eu sou maquetista, que é como eu enxergo o mundo. Então eu acho que eu acho que vai ser uma oportunidade para ir compreendendo melhor o que é essa leitura das circunstâncias. Mas teve uma coisa que até o Gabriel colocou aqui, que a ideia de circunstância, teve alguns momentos vocês estão tratando a bacia como uma circunstância. Ela é uma circunstância, mas eu entendo uma circunstância dentro de um contexto mais amplo. Tá? Porque eu acho que a circunstância é um elemento que você vai observando dentro da bacia. Ela não é necessariamente, pelo menos ela não me parece, pela pouca discussão que eu participei disso aqui ainda, ela não me parece. Tem determinados momentos que parece que ela vira o próprio sinônimo da bacia, e ela não é a bacia. Tá? Ela não é a bacia. Eu acho que isso é importante, do mesmo jeito que a gente vai compreendendo essas camadas que o próprio Edésio apresenta como possibilidade de ler a cidade. Tem algumas questões que assim, tem uma hora que vai, falando naquele desenho, vocês colocam o parcelamento, eu acho que é logo quando o André começa a falar. Os lotes, vai lá dos lotes. Esse negócio aí, tem uma coisa, na hora que eu vejo esse desenho, tem algo que me incomoda muito e não é de vocês, não, é como que a gente não vai percebendo e como que essa não leitura da plataforma geológica nos vai levando a tratar essas coisas, até comentei aqui com a Núria. Quando a gente está estudando parcelamento na graduação, que é quando a gente fica refletindo sobre isso, quase sempre a gente fica discutindo um pouco do ponto de vista do desenho urbano, sem prestar atenção muito em alguns aspectos, como é que é o lançamento da rua no território. Olha, eu acho um absurdo o parcelamento que é feito dessa forma, esse negócio de ficar fazendo rua paralela à curva de nível. Eu acho isso uma estupidez e a gente fica fazendo isso, assim, a gente fica falando para ficar fazendo rua, acompanhando curva de nível, sabe, fazendo um desenho mais orgânico. Eu acho que isso eu acho um erro, sabe, assim, porque a gente tem que observar, inclusive, o perfil social de quem vai morar ali. Repare para você ver como que essas ruas, elas são quase todas planas, as ruas são planas e o parcelamento, ele se dá, os lotes em lotes muito inclinados, levando a um processo de construção dessas casas muito caro. Tá? O que vai levando, que vocês vão mostrando, inclusive, historicamente, como é que o lugar vai demorando a ser ocupado. É claro, eu fiz uma rua que é plana, que é muito mais fácil de fazer uma rua plana, e parece que eu estou respeitando o terreno, mas para mim eu não estou respeitando o terreno. Porque na hora que eu vou construir no lote, eu promovo a movimentação de terra, que ela é muito mais impactante no assoreamento daquele curso d'água que está lá embaixo. E a área de lote é a maior área da bacia hidrográfica. Então esse processo de escavação, que está no risco lá no início, disposição do solo, ele está ampliado através do desenho urbano. E assim, eu tive uma oportunidade de trabalhar nessa área, que está um pouco abaixo, né, no Dandara. E no Dandara, é engraçado que em vários momentos eu vou discutir o projeto, eu mostro o projeto, tem um monte de gente que começa mesmo, que é só aquilo, né, um parcelamento ortogonal em cima do terreno, mas esse tipo de coisa estava lá considerado. Na hora que a gente lança as ruas daquele jeito, a gente estava considerando quem queria morar ali, sabe? E a grande questão é, desde o parcelamento, não gerar uma movimentação de terra que vai impactar muito aquele curso d'água, tá? Aquele curso d'água. E é um elemento assim que você vai falando, ele é abstrato, as pessoas não percebem, mas eu acho que nós, como técnicos que vamos estar elaborando isso, a gente precisa estar atento às situações desse tipo, para não ficar reproduzindo isso de qualquer jeito. Na hora que a gente fica desenhando rua num projeto qualquer, fica parecendo que está simplesmente fazendo um monte de risco
em retângulo lançado no mundo. Só que esse risco em retângulo ele vai gerando todo o impacto na bacia, e eu atribuo que parte desse processo de inundação e um assoreamento que vai acontecendo ali se deve a como esse parcelamento foi feito. Tá? Como esse parcelamento foi feito, e isso é quase que a regra na região toda. Não é só aí no Piratininga, né? Para tudo quanto é lado. Até uma coisa que eu acho legal, que foi com o Eduardo, por um acaso, na quinta-feira já estava no boteco, aí a gente comentou sobre esse lugar. Na beira do rio? Na beira do rio, do Córrego do Leitão. E aí ele me falou desse lugar, ele falou que ele gosta desse lugar, ele gosta de pensar esse lugar como Jardim Leblon. Ele gosta de pensar nesse lugar como Jardim Leblon porque ele é carioca, e às vezes isso mata um pouco a saudade dele do Rio de Janeiro. Porque eu gosto de pensar esse lugar como céu azul, de fato, porque ele chama céu azul porque o céu é de fato muito azul na região, porque você fica um pouco acima, né? Você está numa cota onde eu estou perto, essa região, inclusive ali naquele divisor, eu estou num divisor interno da bacia da Isidora, né? Então eu estou num dos pontos mais altos da cidade de Belo Horizonte e eu tenho uma panorâmica que é linda. E aí esse nome Céu Azul fala muito desse ambiente físico natural e que muitas vezes vai se perdendo. Tá? Na hora que eu chamo isso de Jardim Leblon ou Copacabana também, que é uma outra. Lagoa também vai remeter. Eu já estou terminando, tá, gente? Aí só umas coisas assim que... antes eu queria comentar com vocês, na hora que vocês falaram da tilápia, o fato da tilápia, para mim, não pode não ser uma coisa, porque tilápia é um peixe meio doidão, ele topa qualquer parada, assim, não é à toa que ele tem sido muito utilizado, assim, ele consegue sobreviver em condições muito inóspitas. Não é à toa que a gente gosta dele, né? Quando a gente vai no boteco e pede, assim, que a gente também não tem essa condição. Então, eu acho que ele não é um indicativo, mas de qualquer forma que existe uma vida possível ali, mesmo dentro de uma condição muito difícil. Agora, tem uma coisa que eu até comentei com o Roy essa semana, e eu acho que vale a pena a gente pensar na aproximação para quem não conhece. Tem um curso aqui na UFMG de aquacultura, que eu não conhecia, eu conheci isso recentemente, que apareceu uma menina pedindo transferência para cá, quero desse curso, para ter um curso de aquacultura. É um curso que ocorre dentro da escola de veterinária aqui na instituição, e eu estou lembrando dele aqui porque a aquacultura vai discutir muito a questão dos peixes, tá? E aí pode ser uma possibilidade, inclusive, para a gente entender melhor o que é essa vida que vai surgindo em condições como essa e como que isso também nos ajuda a ir compreendendo os processos que ocorrem ali. Nas diretrizes de diagramas de intervenção, eu gostei muito dessa coisa da ordem de relevância. Achei isso assim, uma leitura muito bem feita de como ler e como que vai se tornando muito mais claro, inclusive vários problemas que vocês vão apontando, e aí eu acho que remete inclusive a algo assim que é compreender um pouco a própria capacidade de suporte desse lugar a partir daquelas ordens de relevância das estratégias de drenagem urbana que vocês vão encontrando. E aí, por último, tem um negócio que me incomoda, e aí é a palavra resiliência, que alguém tem uma hora lá que vocês falam de resiliência. E por que ela me incomoda? Porque a palavra resiliência, ela é sempre tratada, eu acho que vocês trataram ali, parecendo que é um trem bom. Sabe assim, ele é um lugar resiliente. Cara, eu não consigo pensar em algo que é resiliente, que é bom. Para mim, resiliente, você está na merda, e aí você precisa de minimamente sobreviver, se virar. Então isso não é bom, isso é uma coisa que está acontecendo. E eu estou só chamando a atenção para isso, porque dentro do nosso campo profissional, especialmente no planejamento urbano, outro dia eu estava, como eu mesmo, eu recebi um plano lá de uma empresa que está falando sobre cidades resilientes e falando isso assim de um jeito animado e tal. Eu falei, porra, que merda, eu não quero morar numa cidade resiliente, que eu já estou nela, né? Então, assim, vamos continuar nessa? Porque eu acho que é uma coisa parecendo a que você se adapta bem, mas se adapta bem como? Tá? Eu acho que a gente está num processo de desrespeito às próprias características físico-ambientais do lugar e de um desrespeito aos seres humanos de uma maneira geral, né? Porque a gente vai
considerando como valor o processo de produção de capital. Tá? E aí o ser resiliente é topar isso e sentir menos dor ou parecer que está tudo bem. Tá? Então é só uma questão de birra, mas eu estou colocando para vocês porque sempre que eu me deparo com isso, parece que a coisa, isso é um trem legal, para mim não é legal, ele é só uma testagem que a gente está fazendo o que dá. Está fazendo o que dá. Então Fundiário é uma necessidade que dá. Assim, nesse momento, dentro das contradições que estão postas, é isso que a gente consegue fazer no sentido de tentar dialogar com aquela plataforma física ambiental que é quem gerou toda essa condição. E aquele mapa, 1953, colorido, aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom, porque na hora que a gente olha isso, assim, como é que tem várias coisas que ficam muito mais evidentes para a gente compreender. Tem essa Bossa Europa que vocês identificam lá. Na região da Isidora, por exemplo, tem uma Bossa Europa enorme também, e que se a gente tivesse isso colorido, talvez a gente tentar identificar se ela já estava lá, porque eu acho que ela não estava lá em 1953, e aí pode ser interessante para a gente ver como que ela vai mudando. Tá? Obrigado, desculpa ter me extendido. Obrigado, Thiago. Eduardo, você tem algum comentário? Sim. Eu acho que eu queria deixar para o final, mas eu vou seguir porque o Thiago trouxe muito da infraestrutura, e aí eu acho que eu tenho várias coisas a compartilhar com toda a turma, né? Achei massa, assim. Que bom poder fazer uma análise, ser chamado para um trabalho que a gente pode fazer uma análise integrada, de verdade, né? A gente tinha que estar fazendo isso na primeira disciplina de projeto, de planejamento, né? Eu acho que vocês fizeram isso, acho que vocês mergulharam mesmo nessa mistureba das diversas possibilidades de análise do território. Começa pela infraestrutura, não achei que é porque o professor mandou, porque a gente gosta e todo mundo é fã do Verdes, acho que isso foi vivido por vocês enquanto esse exercício de análise, de aproximação, de interpretação, de apropriação dessa dimensão do espaço. A gente é ensinado dentro da escola de arquitetura, dentro da lógica de planejamento, a se distanciar, a separar. Na linguagem, ou talvez no discurso, ela ainda está separada, o Thiago colocou isso. Né? Os mapas, a infraestrutura ela tem que sair quando eu for mostrar outro assunto. E eu acho que a gente precisa, numa estratégia de corpo e de imagem, de semiótica, a gente precisa forçar e colocar esse corpo. Não pode tampar esse corpo. A gente tampa esse corpo, a gente desliga esse corpo. Né? Eu acho que isso não tem a ver com o grupo, a gente faz assim o tempo todo, né? E a gente, inclusive no grupo PEU, a gente tenta chegar a algo que a gente tem chamado de capacidade de suporte, mapa de capacidade de suporte, em que a gente liga tudo. O que foi importante é o geotécnico, é a declividade, é a linha de drenagem, são as nascentes. Esse trem tem que estar até o final. Aquele último mapa, que era o da vazão, né? Ele ali era uma oportunidade, aparece o verde, mas eu acho que tenta ligar todo ele, né? Eu até estaria muito afim de ajudar a ver isso. Por quê? Porque eu acho que o conhecimento sobre a infraestrutura ele ainda pode ajudar muito, muito, muito a entender o que está acontecendo lá e a responder a esse chamado que é a nossa profissão, que é ficar dizendo o que tem que fazer lá. É foda isso, né? O que tem que fazer no lugar, o que tem que fazer no território. Sentir como que a infraestrutura se revela, se articula. Vocês se aproximaram, estão começando a conversar com ela, mas acho que não sacou a conversa ainda. Eu senti muito isso. Por exemplo, mas aí é porque a gente precisa lidar com um tipo de gente, vamos dizer assim, eu estou colocando a infraestrutura como uma pessoa, que a gente está tentando se enamorar, né? Se aproximar para construir uma relação assim, de casamento. No processo de planejamento. Aquela geologia, a geologia é um trem que a gente não aprendeu, não estudou, mas a gente tem há mais tempo tentado entender essa maluquice, como é que é, o migmatítulo. Há uns 6 anos atrás a gente foi um dicionário para entender que porra é essa de migmatizado, né? Eles acabam determinando muito do relevo.
da sua geomorfologia. Eu senti falta e acho que valeria a pena uma sessão de trabalho de exploração geomorfológica de cada uma das bacias para entender um pouco a dinâmica das coisas, inclusive da Meso. É uma região terrivelmente plana, porque faz parte desse ambiente aí que a maquete que está lá da região aqui, da região metropolitana, nos mostra, essa terrível, gigantesca bacia sedimentar, oriunda de rochas cristalinas, rochas de 2, 3 bilhões de anos atrás. Então não é terra, é mineral moído e compactado e espesso. Vocês lembram aquele cortezinho do quadro sinóptico que mostra a rocha rachuradinha, que é a parte do osso da terra, e aquela camada? Aquela camada ela é gigantesca, porque ela é fruto de uma história de deposição ali e de transformação imensa e complexa. E essa região aí, ela é cristalina, ela é material que não é argila, ou mas tem pouco, mas tem esse material. Com baixo grau de evolução pedológica, ou seja, não construiu solo. Você é um depósito consolidado antigo de material forte, pouco alterado, e que ainda não se organizou corretamente, assim, inteiramente. Mas ali, ainda um lugar plano, terrivelmente plano. Então é difícil de entender o que ao longo do intemperismo, o que aconteceu na superfície e o que foi por cima, o que está acontecendo por baixo. Eu estou sendo um pouco tarado com a geologia para falar da água, da hidrografia. Aquele monte de nascente que está ali, ele fala muito sobre uma realidade subsuperficial. Nesse subsolo, essa água está rolando ali. E a noção básica de lençol freático ou de mina, a nascente como aquele lugar sagrado que vem lá do centro da terra, com aquelas pedrinhas e um lugar gostoso, fresquinho, que a gente senta, quase que reza. Aqui não é isso, não é essa nascente. A água está nessa pacote de solo cristalino, mineralizado. Ela está em tudo quanto é lugar. Ela aparece no fundo do solo, no fundo do vale, mas ela também, e na encosta. E na parte que não é encosta coisa nenhuma, é um trem quase plano, né? É preciso tentar entender um pouco mais isso antes de tomar essa decisão de gerenciar isso através de uma medida de drenagem, uma diretriz ambiental. Os estudos de risco, eles falam sobre uma infiltração, né? Mas eles falam, sabe o quê? Uma ascensão capilar, ó, tem água vindo de baixo. E falam ao mesmo tempo de uma boa uma proteção, uma capacidade contra a contaminação do lençol freático. Fica meio dúbio, né? Tem uma região que tem o risco de contaminação, mas tem uma região que tem uma boa resistência à contaminação. Então essa permeabilidade ela não é nada boa, dando inclusive dicas talvez para tomar cuidado em relação à infiltração, né? Eu acho que o comentário que eu queria falar muito da infraestrutura era sobre isso, de voltar e continuar e aprofundar isso, né? Mesmo nesse ambiente de solo cristalino, com uma declividade mínima, a gente tinha uma vossoroca lá, e com uma linha d'água, uma bacia hidrográfica com um gradiente pequenininho. Essa bacia hidrográfica é uma chaveirinha infantil pequenininha, né? O comprimento dessa linha d'água ela é muito curta, e ainda assim a gente teve essa vossoroca, mostrando essa instabilidade, essa sensibilidade desse solo, dessa base, né, geológica e pedológica grande. E aí, quando a gente vai para a Meso, é uma oportunidade da gente trazer essa ninfa. Eu acho que tem algumas coisas que valeria a pena continuar essa pesquisa sobre o parcelamento. Você falou de não ter visto o CP e o CTM. Eu acho que seria algo para o bem da infraestrutura, pensar, por exemplo, quanto tempo esses lotes ficaram, fazer trazer um dado sobre a evolução urbana da região ali, e pensar quanto tempo aqueles lotes ficaram expostos
Que a princípio vem um loteador, corta tudo, bota cerquinha e aí fica lá disposto até alguém construir e proteger essa região superficialmente, né? Como é que foi essa urbanização, a pavimentação das luzes? Será que a pavimentação só chegou lá na época do Patrulho, que ficou 30, 40 anos com o principal encaminhador da água aberto, fortalecendo o processo de erosão e de assoreamento lá na Foz, onde é claro que tem uma mancha de inundação, né? O mapeamento de risco do planejamento público, para mim, ele é mais do que óbvio, ele é quase uma besta. É lógico que ali vai ter uma mancha. E aí? Ajuda mais um pouco, né? E a exposição, tem uma outra coisa que esse ambiente sedimentar, o professor Décio fala muito, que se a gente não proteger a camada superficial e mantê-la, a gente expõe uma camada que é absolutamente frágil ao intemperismo. É uma camada que está dormindo lá há milhares de milhões de anos, que não tem a menor capacidade de lidar com vento, com água, então ela vai desmontar mais ainda, né? E aí, eu acho que valeria a pena aprofundar. Eu seria contrário a qualquer comentário que talvez essa disponibilidade de solo ainda não construído, edificado, né, essa densidade territorial lá que é baixa, ela é baixa em relação a outras regiões, como por exemplo no centro, você tem terreno livre, mesmo que esteja cimentado, ela é uma grande oportunidade de pegar a maior área da bacia e trabalhar ali estratégias, né? E é o CG3A, que a gente fica meio sem saber o que é tudo na bacia, né? É sair dessa obviedade do planejamento que trata a dinâmica natural no planejamento espacial como problema. Vocês começam um pouco assim, vocês falaram da hidrografia e depois vocês já foram com risco. Cuidado, né? Não vamos olhar a água como área de inundação, vamos olhar a água como ocorrência, como escoamento superficial. E por isso que eu acho que é importante a geomorfologia, seria uma oportunidade aqui da gente analisar essa anatomia desse corpo, porque a forma revela muito de como que aquela infraestrutura e se comportou, por isso que ela está com esse relevo, e por isso que gera essas águas, esses riscos, etc, etc. Eu queria deixar uma dica, um problema aí, perguntas, eu senti falta das perguntas, vocês fizeram várias perguntas, eu não vi elas tão assim ressaltadas, mas essas áreas de AES 2, como será a AES 2? AES 2. Não, tem as duas, mas a maior parte que está ali em beira de ocorre é a AES 1, né? Então tá. Porque na AES 2, a gente ganhou esse presente que eu discordei terrivelmente, né, do plano diretor, que é uma área que a política de interesse social vai se dar através da maldita legislação federal. Então, a maldita REURB-S. Como é que essa REURB-S vai? É dois. E nem era ocupação, gambiarra, eu não concordo. Isso é nada mais do que uma vez. Como é que essa tal da REURB-S, que não é o PGE, o PEU, né, a CRU, né, é o CRU, né, mas não é o PGE, toda aquela lógica que a UBEL tem de fazer um planejamento de área de interesse social, ela fica na maldita REURB, que se reduz a um projeto urbanístico. E o que será ele? Como é que isso vai estar? Isso, há um desafio normativo aí de cuidado, regularização e integração dessa área que é grande. Zoneamento ambiental. Os corredores verdes lá, aquela coisa lá, aquela figura, que eu acho um instrumento muito interessante, né? Muito legal, mas eu acho que vale a pena, o trabalho de vocês pode contribuir para que a escala normativa do planejamento público, que só é capaz de se concentrar, o Danilo estava aqui quase entregando, e eu acho a mesma coisa, né? Muito curto de focar nas avenidas, a Núria tem uma justificativa, mas vocês que estão estudando, cada pedacinho desse corpo são capazes de falar, olha, para o bem do ambiental dessa bacia hidrográfica, essas linhas verdinhas tem que pegar essa rua aqui, essa rua aqui, essa rua aqui. Né? Vocês são capazes de dizer isso, vocês apontaram aqui isso. Aquele mapa de direção de escoamento das águas, eu achei uma oportunidade incrível, assim. Direção das águas das ruas e as manchas de terreno livre, onde não tem edificação, eu acho que dá uma camada para a intervenção, para pensar uma estratégia concreta
de planejar uma efetiva detenção nessa bacia toda que está antropizada do Vilarinho, chegando a uma escala muito mais efetiva do que tentar tratar o negócio lá no final, gastando milhões de reais. Né? E eu colocaria uma última coisa, que ali nas análises do final, eu vi que vocês colocaram a importância da declividade naquela ferramenta baixa. Eu acho que a declividade ali tem uma importância grande. Por quê? Porque essa área é terrivelmente plana, né? Então, qualquer declividadezinha que mudar em um setor aguça os problemas ali, de uma área que já está intensamente intemperizada, alterada, né? E a profundidade do lençol freático, ele colocou como desprezível, mas eu diria que essas nascentes, essa hidrologia subsuperficial, que a gente não sabe, só dá para saber com sondagem, com visita de campo, com abertura de poço de infiltração para avaliar, eu acho que ela é relevante. O lençol freático está ali, bem próximo, né? Era isso. A próxima eu vou falar menos, tá? Joia, você foi citado, eu sei. Então. Não. Eu tô brincando, mas é o seguinte, é porque nós gastamos muito tempo no primeiro, mas então eu queria, assim, eu acho que tem que falar, não tem que... Mas para a gente tentar corrigir para o segundo, fazer uma apresentação assim mais expedita, porque os comentários são muito importantes. A gente tinha até falado, não, vamos deixar, porque a gente vai comentar por escrito, mas assim, mas você foi citado. Então, a gente podia acumular os comentários para os dois trabalhos depois. Né? Pode também, né? Porque os dois trabalhos para ninguém ficar sem compartilhar. Assim, pelo menos assim, tem muitas coisas nos comentários que abriu a possibilidade assim, da coisa de discussão. Estou anotando. Então, assim, acho que também o outro grupo pode já ir se preparando, mas Danilo, faça o comentário, por favor. Só queria pedir desculpa para o professor Wagner por não poder ver o trabalho que eu estou trabalhando hoje e agradecer a banca. Desculpa, Danilo. A gente fala. Não, é muito rápido, assim. Só que a gente está aqui dentro, né, está acompanhando, conversando com vocês o tempo todo, assim, o avanço que vocês tiveram, né? Daquela conversa que a gente teve aqui, vocês ainda vislumbrando como é que contar essa história, foi assim, absurdo durante a semana aí, ter trazido toda essa análise, todo esse levantamento, né? Todo esse material gráfico, inclusive. E a gente, como professor, que a gente fica lá pontuando, né, um monte de coisinha, mas é processo, lá no final nós vamos fazer. Mas assim, foi muito, muito rico. Principalmente, eu acho que vocês conseguiram contar essa história a partir desse processo que vocês desenvolveram aí. Esse levantamento de hipóteses e as perguntas ao longo não foram tão bem apresentadas, mas isso demora, inclusive, o aprendizado e a compreensão de desenvolver essa análise que para a grande maioria está vendo só agora. Eu trabalho, como eu falei para vocês, há 25 anos que eu vejo a cidade dessa forma, Eduardo, há quanto tempo também, eu levo há quanto tempo também, mas não é para todo mundo. Então, assim, ver isso agora, ver da forma como vocês desenvolveram, então, vendo isso e levantando, cara, o trabalho nosso é levantar hipótese, é se questionar, porque a gente não está compreendendo o que é essa coisa como um todo. E complementando a sua fala, tem um mapa que sempre faltou nas nossas análises do EDES, né, do IGC, que é o hidrogeológico. Eu só fui ter acesso a ele quando eu estava aqui no mestrado, que eu consegui achar esse mapa. Então é uma análise que para mim faltou ao longo de 15 anos que eu trabalho com isso, quase. O hidrogeológico é justamente toda essa lacuna que você pontuou aí nessa análise que faltou. Quer dizer, você entender o que é a geologia, você entender a geotecnia, você entender os riscos, a gente entender como que essa água ali embaixo ela trabalha, ela funciona, onde que ela está. Né? A gente precisa também entender, ler e compreender isso, que só de ler, né, o que está superficial já é difícil, o que está lá embaixo é pior ainda. Então falta isso, sabe, Eduardo, esse mapa. Eu tenho ele, mas falta ainda uma compreensão maior e uma conexão
dele com toda essa análise. Então, tudo isso que ele levantou foi assim, preciso, mas justamente na lacuna que, né, quando o Leto trouxe isso, expôs isso aí pra gente, né, eu só fui, por exemplo, ter acesso a esse mapa 15 anos depois, né? Então, quer dizer, é justamente a lacuna que nos falta, eu acho que para avançar nisso que você levantou também, sabe? Então é isso, era só isso, ó, legal, muito bom, gostei muito do avanço aí. Vou bem rápido. O ponto das conexões deles, né, assim como as conexões de fundo de barra, e aí eu queria parabenizar o grupo também da forma que trouxe, que eles trouxeram um zoom out, né, que mostra exatamente aquilo que o André mostrou, com as conexões com os parques. Então ele é uma ferramenta do plano diretor que ainda não foi implantada, mas que aponta um possível caminho, ou a gente imaginar um futuro, de uma cidade que está relacionada com a fauna e flora. Então, assim, ele é mais um caminho de imaginação política, assim, a gente começando, do que necessariamente implantação. É igual eu mostrei no primeiro dia, se você der uma iniciativa de uma conexão verde, tem uma só árvore, né? Então, justamente, é muito importante estar no plano diretor, assim como as conexões de fundo de vale, justamente para a gente começar essa discussão, porque nem se fala de fauna e flora na cidade aqui, né? Sei lá, Barcelona tem seus pontos, ou Rondônia tem agora começando a reconhecer os direitos dos não humanos na cidade, mas enfim, eu acho que é importante a gente pensar nisso com cuidado também, né? E aí o outro ponto, assim, aí parabenizar o grupo, que eu achei muito bom, muito boa essa sobreposição de camadas, né? Usar aquela imagem que está lá, que foi colorida pelo André Carvalho, que está lá no site do Capão, sobrepondo com os mapas da EDES, né, de 1955. E aí foi muito bom a gente fazer essa investigação, né, que a mancha de contaminação do lençol freático da Prefeitura do BH, ela se sobrepõe a esse estudo de 95, e entender que teve um grupo na Prefeitura que bebeu dessa água também da EDES, então acho que isso foi muito legal durante o processo. Aí só um ponto, né, que você falou assim, a Núria gosta de ouvir os moradores, né, tilápia. Aí era isso lá, a gente não tinha tilápia. Eu acho que essa escuta a gente tem que tomar um cuidado para não usar essas falas de uma forma assim, ouvir o morador, sabe? A gente tem que ir relacionando com as outras falas, com outros dados. Acho que é assim que a Ana vai falar isso de um jeito muito incrível da semana que vem, mas a gente assim, tem tilápia, anotei. Aí quando a gente conversa com um morador mais antigo, tinha o peixe Sarapó, que é um indicador de água limpa, que não aparece mais. Aí ele para de aparecer na década de 80. Aí quando você sobrepõe com a evolução do parcelamento, aí sim você começa, essa escuta de ser do morador começa a fazer sentido, assim, sabe? Só pra gente não pegar uma fala e colocar ilustrando, que aí a coisa fica infantiliza, eu acho, sabe, assim, a escuta do morador. Então a gente ia ouvindo de diferentes tempos sobre essas informações, né, que a gente já foi coletando desde 2022, né, que são aquelas que estão lá no site, que o André também tem coletado, e que estão no filme e tal, e a gente, aí assim, a partir dessa escuta sobre quanto o mapa da tese, a gente formulando em conjunto com os moradores, né, assim, eu acho que isso também a Ana e o Cico vão trazer, e que tem tudo a ver com os pontos da escola, né, que a Renatinha traz também. Então, quando a gente pensa, e tem lá no site também, as circunstâncias específicas de escola, pensar a escola como esse lugar de escuta, é essa escuta que tem tilápia, teve sarapó, que tem várias camadas, assim como a gente faz com as camadas geológicas. Então, essa escuta ela também tem que ser colocada em camadas e sendo adicionadas para a gente construir esse cenário assim, de uma forma mais complexa. E acho que é isso. Eu tinha, e parabéns pela qualidade gráfica, eu achei que isso é muito bom a gente ler, assim, então essas imagens são claras. E aí, assim, amarrando de novo essa história da escuta, aí é uma provocação também para o Lucas, assim, para a gente pensar em conjunto, porque as diretrizes, elas vão trazendo essas soluções que elas são muito da ordem não dos moradores, né, do trabalho de cuidado que vocês trouxeram. E como que a gente contamina, assim, essa escuta, esse trabalho de cuidado que é feito, como que a gente contamina essas ferramentas? Então, acho que é uma provocação, não tem muita resposta, mas é onde eu gostaria de incidir, né? Porque senão a gente vai mudar a base de contenção dos fundos de vale para um monte de solução de coisa
também não são feitos pelos moradores, né? Como que a gente traz Qualifica isso, né? como que a gente traz esse trabalho que está sendo feito pelos moradores, né? E quantifica, calcula ele. Eu acho que isso é um desafio, assim, para a gente pensar daqui para frente também, né? Vamos aos poucos, mas assim, acho que parabéns. Assim. Gente, só uma coisa para vocês verificarem. Tilápia, quando foge de criador e entra em outras partes, geralmente é uma espécie invasora, causa desbalanço ambiental. Então, eu acho Ela que veio da África, né? é uma espécie exótica no Brasil, mas ela é especialmente no ecossistema, assim, nas pequenas partes das bacias que ela invade, ela geralmente causa estragos e produtos muito rápido. Boa, não, meu Deus. Mas eu acho que é bom dar uma aprofundada nisso. Tilápia é Araújo. Um fator gentrificador dos uma marca de passarinho que a gente vai mencionar toda, mas tem uma aba do site chamada Moradores, que a gente bota uns pequenos pontos dos humanos e não humanos, que é a parte da dissertação também. E aí, se vocês quiserem escrever algo da tilápia, eu acho que pode ser interessante, porque lá tem o sarabó, tem a coruja, tem vários desses bioindicadores que a gente tem conversado com os moradores, os biólogos, e para entender se urbano a partir dessa fauna também, que eu acho que é um ponto muito interessante. Joia. Gente, obrigado. É porque nós